Galerinha do sexto, continuidade, continua lá na página 106, tá? Porque são dois conteúdos. Radiciação de fração. Não é tão difícil porque nós já vimos raiz quadrada. Então é a mesma coisa, sendo que agora vai estar dentro uma fração. Então eu vou responder a raiz quadrada do numerador e a raiz quadrada do denominador. Então qual é a raiz quadrada de 49? 7. Se ele está lá em cima, a resposta vai estar lá em cima. Qual é a raiz quadrada de 36? 6, tá? Essa casinha aqui, o nome dela eu não coloquei aqui, mas deixa eu colocar. É o radical. Tá? O nome dessa casinha é radical. O número que fica dentro da casinha é o radicando. Aqui é o expoente 2, né? Nesse caso aqui, quando é na raiz, ele não é chamado de expoente, ele é chamado de índice. Porque a gente lê, ó, raiz quadrada, lembra? 5 elevado a 12 a gente lê ao quadrado. Então, ó, raiz quadrada de 49 sobre 36. Show? Então, vamos lá. Se lá na teste a tia pedir para você identificar os elementos, o nome da casinha é radical. O que fica dentro da casinha, a fração que fica dentro da casinha, radicando. O 2 é o índice 2. O índice 2, galerinha, muitas das vezes, na maioria das vezes, o índice 2 a gente não escreve, tá? Tá vendo? Se não tiver escrito, aqui o índice é 2. Show? Deu para entender? O índice 2, desculpa, nós não escrevemos, tá? E a raiz é a resposta, tá? Então, a resposta é a raiz, se não tiver aqui o número 2, mas eu te perguntar quem é 2, é o índice. O que fica aqui dentro é o radicando. A tia colocou aqui algumas raízes, tá? Para vocês irem vendo aqui. Ih, esqueci de botar aqui o 64. Ai, pronto, tá? Raiz quadrada de 0, 0. De 1, 1. Raiz quadrada de 4 é 2. De 9 é 3. De 16 é 4. Observem uma coisa que nós fizemos isso em sala de aula. 4 vezes 4, 16. 3 vezes 3, 9. Então, a resposta da raiz é um número multiplicado por ele mesmo. Ó, o exemplo. 3 vezes 3, 9. Ó, 36. A raiz quadrada de 36 é 6. Show? A raiz quadrada de 169, 13. A tia colocou aqui até o 15. Mas vamos ver como que a gente responde, tá? Vai estar assim e tá dentro da fração. Aí, lembrando que, ó, dentro do radical tem uma fração. Então, a resposta será em forma de fração. Raiz quadrada do número de cima. Qual é a raiz quadrada de 81? 9. Qual é a raiz quadrada de 4? 2. Ó, não tem mais a raiz, tá? Não tenho mais o radical, tá vendo? Só ficou a fração. Vamos lá, ó. Dentro da raiz tem, qual é a raiz quadrada de 9? 3. Qual é a raiz quadrada de 25? 5. Tá vendo? As respostas estão conivente à sua pergunta. Se o 81 está em cima, a resposta da raiz quadrada do 81 vai estar em cima. Ó, raiz quadrada do 4, o 4 é denominador, ele permanece como denominador. Eu não troco. Eu vi vocês fazendo um pouquinho disso lá no nosso exercício. Fizemos algumas expressões, a tia não vai se aprofundar muito nas expressões, por enquanto a gente ainda vai ver outras coisas. Então, se cair lá no nosso teste, uma fraçãozinha, uma expressão dessa, é só você fazer, ó. Aí ele tá perguntando qual é a raiz quadrada de 100 sobre 4. Raiz quadrada de 100 é 10. De 4 é 2. Olha, mas ali no meio tem vezes. Mas eu tenho que resolver primeiro as raízes. Raiz quadrada de 16, 4. Raiz quadrada de 1, 1. Aí agora ficou o quê? Uma multiplicação. Nós já vimos no nosso vídeo como faz a multiplicação. Numerador com numerador e denominador com denominador. 10 vezes 4, 40. 2 vezes 1, 2. Dá para dividir 40 por 2? Dá, não é? Lembrando que traço de fração significa divisão. 40 dividido por 2, 20.
Professora, se eu parar aqui, tá errado? Não está errado, é que a gente ainda vai aprender simplificação de fração, tá? Mas se parar aqui, a gente já sabe que traço de fração é divisão e dá para dividir, dá uma divisão exata, a gente já vai fazer, tá? Ó, essa daqui tem uma potência, já temos o vídeo de potência. Quanto que é 2/3 elevado ao quadrado? 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Só que agora aqui tá dividido pela raiz quadrada de 121, 11. E a raiz quadrada de 25, ó, 5. Aí agora ficou o quê? Uma divisão de fração. Como que eu faço divisão de fração? Mantém-se a primeira fração e multiplica-se pelo inverso da segunda. Aí agora eu vou resolver. 4 vezes 5, 5, 10, 15, 20. 9 vezes 11, 99. Ó, não dá uma divisão exata e a gente termina aqui. Show? Só vou dividir, por enquanto, eu só vou dividir quando der o número inteiro. Show? Depois a gente vai aprender simplificação de fração. Até este momento, nesse capítulo, a gente só tá aprendendo quando der para dividir e dar o número inteiro, por causa dos nossos probleminhas que nós já vimos, tá? Então, multiplicação, ó, revimos multiplicação e divisão de fração. Vou cobrar só essas raízes aqui no nosso teste, mas a gente está ciente de que existem outras raízes. E ao longo dos nossos estudos, nós iremos gravar essas raízes, tá bom? Bom teste, estudem bastante, fizemos exercícios, vamos fazer nossas revisões, para na hora do teste nós tirarmos uma boa nota. Show de bola? Fica com Deus e até o nosso próximo vídeo.